Olá, obrigado você que está mais uma vez acompanhando outra edição do nosso Jornal OCN. Você que está com a gente pelos nossos perfis no Facebook, lá na nossa página do Cubo Notícias, sempre crescendo a cada semana que passa, com mais seguidores, com mais pessoas nos acompanhando e recebendo a informação em tempo real nas suas redes sociais. Se você não está seguindo a gente, vai lá e segue. Caso tenha uma notícia de última hora, uma live, alguma coisa assim, bom, e também as notícias de última hora que a gente publica, principalmente as de Porangaba e toda a região, você recebe aí, quando você está seguindo, você já recebe aí na sua timeline do seu Facebook. Temos também os nossos perfis no Facebook. Temos o Instagram, nosso canal do YouTube com quase 14 mil inscritos. Temos também a Rede X, o antigo Twitter. E temos o principal, o nosso site, o site do Cubo Notícias, para você estar sempre acessando e também conferindo as mesmas informações, também conferindo as edições do Jornal OCN que nós trazemos para você, aqui para você, semanalmente. O nosso grande abraço e o nosso agradecimento mais uma vez para você nessa sexta-feira, já final de maio. Já estamos chegando no meio do ano, gente. Pois é, e agora do meio do ano para frente, né, é rapidinho. 2025 está indo para o beleléu bem rápido. Hoje, dia 30 de maio de 2025, e vamos com a previsão do tempo para você ficar sabendo se essa friaca vai continuar nos próximos dias. Será? Vamos ver. Pois bem, gente, depois desta onda de frio que transformou as paisagens brasileiras, hoje eu estava vendo algumas imagens de Santa Catarina, ontem e hoje. Paisagem assim de frio extremo na Suécia. É a mesma coisa de você ver os Estados Unidos, por exemplo, em dias de grandes nevascas, isso na região sul, lá em Santa Catarina, na região serrana. Aqui pra gente, nós registramos temperaturas aqui no interior paulista de 1 grau, na cidade de Manduri chegou a 1 grau, em Itapetininga 2,8 graus, aqui em Porangaba 5,7, em Torre de Pedra parece que um pouco menos, inclusive, 4,8 graus. Coisa esfriou mesmo, e estamos no outono e essa é a primeira onda de frio. A gente sabe que em decorrência das mudanças climáticas, as ondas de calor serão muito mais intensas, bem como as ondas de frio também serão muito intensas. Vamos ver como é que fica o clima para os próximos dias? Pois é, gente, depois desses dias de frio extremo, a coisa começa a se normalizar, ou seja, teremos um frio ainda, mas um frio mais típico de outono, a partir de domingo. Amanhã, sábado, ainda vai fazer bastante frio, porque teremos um tempo ensolarado neste sábado, com nevoeiro ao amanhecer em alguns pontos, também à noite também haverá possibilidade de nevoeiro, e uma temperatura ainda baixa, uma temperatura de inverno frio mesmo, né? Sabadão com 8 graus de mínima, deve amanhecer com 8 graus, e máxima de 22 graus. No domingo a coisa começa a dar uma normalizada, mas ainda vai fazer um friozinho. Dia de sol com névoa ao amanhecer, também possibilidade de nevoeiro à noite. No decorrer do dia, da manhã do dia até o final da tarde, tempo bem ensolarado, com um céu limpinho, né, aquele céu de brigadeiro, mas ainda teremos frio no domingo, 10 graus de mínima, máxima de 24. Já na segunda, a coisa começa a dar uma normalizada. Segunda-feira é de sol o dia todo, teremos o sol aparecendo, porém muitas nuvens na parte da manhã e nevoeiro à noite, porque essa nebulosidade dessa frente fria continua um pouquinho ainda na segunda-feira. E a temperatura mínima já será um pouquinho maior do que esses últimos dias. Será de 15 graus e a máxima de 25. Mesma coisa na terça-feira. Sol com algumas nuvens, só que
Durante o dia e a noite, na terça-feira, teremos possibilidade de garoa. Deve chover rápido, garoa, chuva fina, rápida, na terça-feira. Temperatura de 23 graus na máxima e a mínima também será de 15. Não vai fazer aquele friozão, vai ficar friozinho, né? Quarta-feira também, possibilidade de chuva. O sol aparece com muitas nuvens durante o dia, mas teremos períodos de céu nublado e boa possibilidade aí de garoa, aquela garoa fininha. Noite com poucas nuvens. Temperatura mínima de 17 graus na quarta-feira, dia 4, aniversário aqui de Porangaba, feriado municipal. 17 graus na temperatura mínima e 24 graus na máxima. Lembrando que quarta-feira, 4 de junho, aniversário de Porangaba, de emancipação política administrativa, teremos, portanto, feriado municipal. E esse vai ser o clima aqui no nosso município. Tá bom, gente? Bom, vamos com as notícias do interior paulista. E hoje a gente também tem muita notícia aqui de Porangaba. Mas essa aqui é, mais uma vez, noticiando tragédias acontecendo nas rodovias paulistas. E esse acidente, a imagem que nós temos aqui é horrível. Olha só como ficou esse carro. Esse veículo que quase não aparece aí, está completamente acoplado na traseira deste caminhão. Estava sendo conduzido por um médico de 33 anos e ele, obviamente, pelo que a gente vê das imagens, a gente vê como ficou o carro, ele morreu. Ele se envolveu nesse acidente, estava voltando do trabalho na noite de quarta-feira em Barocéia, aqui no interior de São Paulo. Ele trabalhava na Santa Casa de Bariri, município que fica aproximadamente 18 quilômetros da cidade onde o acidente aconteceu. Segundo a Artesp, o caminhão que estava carregando 13 toneladas de laranja andava pela via em velocidade reduzida, até em decorrência do peso da carga, e o carro estava numa velocidade maior. E como o carro ficou aí, pelo estado do carro, completamente acoplado debaixo da traseira do caminhão, ele estava numa velocidade bem maior. Ele não conseguiu frear a tempo e bateu na traseira do caminhão. O motorista do caminhão não teve ferimentos, mas o médico, Leonardo Miranda Ramos, que dirigia o carro, foi resgatado com ferimentos gravíssimos e morreu na manhã de ontem. O acidente foi na quarta-feira e ele morreu na manhã dessa quinta-feira, dia 29. A pista foi interditada no quilômetro 166, mas o trânsito fluiu normalmente pelo local, mesmo havendo a parcial interdição do trânsito. O Leonardo trabalhava na Santa Casa de Bariri e a morte foi confirmada pela prefeitura numa nota de pesar. De acordo com a manifestação, Leonardo era um médico dedicado que conquistou seu espaço e a admiração de todos os seus colegas de trabalho. Ayrton Luiz Pegoraro, do MDB, prefeito de Bariri, também se manifestou, dizendo que lamenta a morte do médico e também prestando as condolências aos familiares, colegas e amigos de trabalho. Bom, outro acidente, também gravíssimo, imagem também muito chocante que a gente vê e a gente coloca aí para você. Um homem também morreu nesse acidente. Outras 4 pessoas ficaram feridas e também foi quarta-feira esse acidente. Na noite de quarta-feira em Macatuba, também aqui no interior de São Paulo. E de acordo com a Polícia Militar, foram 2 carros que bateram em um caminhão na vicinal Lauro Perazzoli, no sentido de Barra Bonita. 4 pessoas ficaram feridas, sendo que uma foi encaminhada para Bauru, outra para Lençóis Paulista e outras 2 para Macatuba. Segundo o boletim de ocorrência, Anderson Cabral da Silva, de 44 anos, morreu no local do acidente. Teve morte instantânea. A perícia técnica esteve no local e, segundo os relatos de testemunhas, todos os ocupantes dos veículos envolvidos na batida trabalhavam numa fazenda que desenvolve projeto de ressocialização com pessoas em situação de rua e usuários de drogas. As causas do acidente serão investigadas. Gente, às vezes quando a gente fala não dá para confiar em ninguém,
Parece muita frieza, parece muito egocentrismo, mas é uma realidade do mundo. Às vezes não dá para confiar em ninguém, né? Você se lembra deste caso? Pelas imagens você vai se lembrar. Foi quando isso? Em fevereiro, né? A gente colocou aqui. Foi em fevereiro? Enfim, foi há poucos meses. Foi em fevereiro ou foi em abril? Foi em abril, eu acho. Não foi em fevereiro, não. Foi pouco tempo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ah, foi dia 4 de abril que aconteceu isso. Deste empresário da cidade de Tatuí, que foi sequestrado no centro de Tatuí, na rua 15 de novembro. Vocês se lembram disso? Vocês estão vendo as imagens aí. Pois é. A Polícia Civil confirmou que uma das 3 pessoas presas ontem à tarde por envolvimento nesse sequestro deste empresário em Tatuí, possivelmente uma das organizadoras, uma das idealizadoras deste crime, é a própria namorada do empresário. E olha só como a coisa foi bem montada. No dia do crime, ela também foi levada pelos criminosos, mas só que ela foi liberada poucas horas depois. A investigação aponta que o sequestro dela foi uma farsa, justamente com a intenção de despistar ou de tirar sobre ela a visão de ser uma das organizadoras ou uma das participantes do crime. No caso, ela ficaria como vítima também. Então não seria apontada como suspeita. Mas não, ela foi presa. Um homem em Campinas e outro em Guarujá também foram detidos. De acordo com a polícia, o trabalho feito pela perícia técnica identificou os 2 suspeitos por meio de digitais deixadas em um dos veículos usados no crime. A polícia não deu detalhes da participação da namorada do empresário no crime. Mas a segunda fase da Operação Ráptil teve como objetivo o cumprimento de 8 mandados de busca e apreensão nas cidades de Tatuí, Campinas, Guarujá, Suzano e Cotia. As investigações seguem em andamento para localizar e prender o 4º suspeito. Ainda segundo a polícia, a operação mobilizou 50 policiais civis e 17 viaturas. Essa é a segunda vez que o homem é sequestrado em menos de um ano. A polícia não descarta que o mesmo grupo esteja envolvido e também não descarta a participação ou mentoria, né, da vítima, ou melhor, da namorada da vítima, né, que queria se fazer de vítima quando se fingiu sequestrada. É uma coisa de louco, meu amigo. Olha, como dizia um amigo meu de faculdade, com o perdão da palavra, é cada coisa assim tão absurda que é de cair o butico da bunda. Olha, a namorada estaria orquestrando e passando informações para uma quadrilha perigosíssima, que, como a gente vê nas imagens, porta até fuzis, para sequestrar o cara, o namorado, o empresário, e, consecutivamente, ela estava abocanhando uma parte da grana desse dinheiro que era retirado nos sequestros. É coisa de louco. O crime aconteceu dia 4 de abril. Os suspeitos, como a gente vê na imagem, abordaram o empresário na rua 15 de novembro, no centro de Tatuí, enquanto ele estava saindo da empresa dele. E no outro lado da cidade, a namorada dele foi também sequestrada. Aquele sequestrinho de faz de conta, em frente à casa do casal. E a gente também vê armamento de grosso calibre, todos estavam armados, usando falsos uniformes da Polícia Federal. As vítimas foram levadas para um cativeiro em Tatuí. No dia seguinte, isso aconteceu por volta da meia-noite e pouquinho, no dia seguinte a mulher foi liberada. O empresário foi levado para outro cativeiro, numa chácara em Campinas, mas logo depois também foi liberado.
Ainda na madrugada do dia 5 de abril, segundo a Polícia Civil, os criminosos tentaram fazer transferências bancárias com os dados das contas das vítimas, mas só não aconteceram essas transferências devido à falta de limite em razão do horário. E os bandidos tinham informações privilegiadas do horário que ele saía da empresa, de como ele saía da empresa. Quem será que passou? Quem será? Né? Enfim, a gente também não pode julgar, deve levar em consideração a presunção de inocência, né? Mas as investigações estão bem amparadas em vários indícios, em várias provas, contra a namorada do próprio empresário que teria participado, pelo menos desse último sequestro. Será investigado também se ela não participou do primeiro sequestro que ele também sofreu. É isso, gente. Hoje tá difícil confiar em alguém. Irineu, você não sabe nem eu. Pessoal, continuando as nossas notícias aqui do interior de São Paulo. Esse caso aconteceu em Avaré e já eu vou também destacar um caso aqui de abuso de menores, ou pelo menos, né, importunação sexual de menores, que ocorreu na cidade de Cesário Lanche. Antes, esse caso aqui, que é terrível também, aconteceu em Avaré. Um homem foi preso em flagrante, suspeito de ter estuprado a enteada de 6 anos no bairro Parque Santa Elizabeth, em Avaré. O crime teria ocorrido na noite de quarta-feira. A mãe da menina acionou a polícia militar após a filha relatar que o homem teria pedido para ela abaixar suas calças e mostrar seus órgãos genitais. Segundo o boletim de ocorrência, a mãe da vítima relatou que, enquanto tomava banho, percebeu uma movimentação incomum de sua filha, que desceu as escadas de forma repentina. Quando foi questionada por sua mãe, a criança disse que estava apenas conversando com o padrasto. Mas a mãe insistiu, questionou novamente a criança e ela relatou que o homem teria pedido para ela mostrar o seu órgão genital. Ainda conforme o boletim de ocorrência, a genitora perguntou para a criança se isso já havia acontecido outras vezes, e a menina disse que o padrasto já teria tocado as suas partes íntimas outras vezes. Então a mãe chamou a PM, que chegou ao local. O homem fugiu, mas foi localizado próximo à residência. A polícia também informou que, em interrogatório, o suspeito negou o crime, mas não apresentou uma versão aceitável da ocorrência. O celular dele também foi apreendido. Mulheres, vocês que têm filhos, principalmente pequenos, em casa, tomem muito cuidado ao se relacionar com alguém. Olha, infelizmente ocorrem muitos casos de a pessoa estar num forró, conhecer um cara que nunca viu na vida, fica 2, 3 vezes com o cidadão e já leva para morar junto, coloca dentro de casa com uma criança pequena. Forró, samba, pagode, balada, rodeio, assim, são aqueles casos onde, conheci lá, comecei a ficar e pouco tempo depois já leva para morar junto. Gente, para se relacionar sério, para morar junto, tem que saber quem é a pessoa, com quem ele já se relacionou, qual é a família dele, qual é o comprometimento dele com a família, com a religião, com as tradições familiares, com a responsabilidade de trabalho do cidadão. Você tem que saber tudo isso e vice-versa. O homem e a mulher têm que fazer isso. Não leva qualquer um para sua casa, não se relacione com qualquer um. Gente que você conheceu no rodeio, na balada, no forró, no samba, no pagode. Fica 2, 3 vezes,
2, 3 meses e leva para casa para morar. Porque muitas vezes você pode estar levando um tarado, um abusador de crianças, alguém sem nenhuma conduta moral ou sem nenhuma estrutura familiar, religiosa, enfim. Tome muito cuidado, você pode estar levando alguém para dentro da sua casa que irá destruir o seu bem mais precioso, que é a inocência do seu filho ou da sua filha. Tome cuidado. Outro caso também, que se for confirmado, é assombroso. E aconteceu pertinho da gente, em Cesário Lange. Um professor substituto, ele foi preso em flagrante, 36 anos, o cidadão aí. Foi preso em flagrante por importunação sexual dentro da Escola Municipal Francisco Mendes de Almeida, em Cesário Lange. Isso na tarde de terça-feira agora, dia 27. Esse elemento, que não dá para chamar de educador, de professor, de nada, enfim, tem que aguardar a investigação também, né? Ele foi afastado imediatamente de suas funções e ficou detido à disposição da justiça. O pior é que nós recebemos a informação de que ele pagou fiança e já foi liberado e aguarda julgamento em liberdade. Segundo as informações da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, equipes da Guarda Civil Municipal foram acionadas para atender essa denúncia de violência sexual na unidade escolar. Chegando no local, os agentes confirmaram que o suspeito, um professor contratado temporariamente, teria se masturbado diante dos alunos em sala de aula. É coisa que não dá para acreditar, é o que eu acabei de falar. Com o perdão da palavra, é de cair o butico da bunda, não dá para acreditar. Você imagina só um professor em plena sala de aula ir lá, tirar a roupa e se masturbar na frente dos alunos. É coisa de outro mundo. Ele foi detido no local, foi encaminhado à delegacia de polícia de Tatuí, o caso foi formalizado como importunação sexual, um cara completamente demente de fazer uma coisa dessa, e segundo as informações já foi liberado, já está solto. Em nota oficial, a Prefeitura de Cesário Lange destacou que todas as providências legais foram adotadas, incluindo a comunicação imediata à polícia e a abertura de um processo administrativo disciplinar para apurar os fatos de maneira interna, a apuração interna dos fatos. A Prefeitura também reforçou que o episódio está sendo acompanhado de perto pelas secretarias envolvidas, garantindo o direito à ampla defesa e ao contraditório de todos os envolvidos. É o que diz a Constituição, que ele tem direito à defesa e também à presunção de inocência, né? Já a direção da Escola Municipal Francisco Mendes de Almeida também se pronunciou nas redes sociais, disse que não houve falha ou negligência por parte da gestão escolar e que todas as medidas foram tomadas prontamente assim que a denúncia veio à tona. Olha, é tudo muito bonitinho, é cheio de nota, é cheio de furufufu, mas a pergunta é, essas salas de aula dessas escolas municipais em Cesário Lange não são monitoradas por câmeras? Não são. Aqui em Porangaba há mais de 12 anos são. Há mais de 15 anos já são monitoradas as salas de aula das escolas municipais com câmeras. Aí em Cesário Lange não são. Porque vocês estão pelo texto aqui, vamos ver se aconteceu. Direito à ampla defesa, parece que vocês não têm as imagens. Olha, é muita notinha, assim, muito furufufu, muita... estamos amparando, não sei o quê. Enfim, mas o caso está seguindo sob investigação. O professor, aqui o texto até ontem dizia que ele permanecia preso, mas parece que já foi liberado. Vai aguardar o julgamento, se for comprovado o crime dele, ele vai responder o artigo 215-A do Código Penal,
que trata de prática de atos libidinosos sem consentimento, tipificado como importunação sexual. Vamos mudar de assunto, gente, porque senão eu vou falar bobagem aqui. Eu tô querendo pegar mais leve e não falar bobagem, né? Às vezes não dá. Antes de nós iniciarmos aqui aliás, já iniciando o nosso noticiário local no Jornal ACN, e antes de apresentarmos outras informações, nós gostaríamos de fazer aí um agradecimento à Prefeitura de Porangaba por ter atendido duas solicitações apresentadas por moradores aqui da nossa cidade. A primeira delas, pena que a gente não tem imagem ainda, mas se eu não receber, eu vou lá no local e vou registrar. É sobre a Praça Neto Mendes, que fica em frente à Escola Aldo Angelini. Há cerca de 3 semanas nós apresentamos aqui, né, o fato de a praça estar muito escura, sem nenhuma iluminação e, inclusive, segundo moradores próximos, o local estava sendo usado como point, né, entre aspas, de usuários de drogas, em decorrência da escuridão ali, né, ninguém vendo nada ali. E também tinha muitas árvores impedindo a visualização, e a gente falou sobre isso aqui há cerca de 3 semanas. A gente já soube por parte dos moradores que a prefeitura realizou uma poda aí das árvores, da vegetação que estava um pouco mais densa ali. A grama sempre teve muito bem aparada, mas tinha outras árvores aí, foram feitas podas, e também a gente soube que foi feita a instalação de iluminação no local, iluminação de LED, inclusive diz que a praça de noite está um dia agora, né? Está super bem iluminada, então a gente agradece à prefeitura em nome dos moradores e também, né, por ter atendido a solicitação que nós apresentamos aqui. E a semana passada nós fizemos uma solicitação também a respeito de alguns pais lá do bairro dos Marianos que estavam preocupados com um motorista que teria trafegado no começo da semana passada em alta velocidade, estava fazendo o trajeto ali em alta velocidade. Os pais ficaram preocupados, procuraram a gente relatando: olha, o motorista aqui está andando um pouquinho acima da velocidade. A gente relatou aqui no nosso jornal ACN, e nós recebemos também do encarregado do setor do transporte escolar, que é meu amigo, o Neilo. Nem sabia que ele estava agora como encarregado. Um abraço para você, Neilo, tudo de bom. Aí ele entrou em contato com a gente, pediu informações sobre qual linha do bairro dos Marianos era, porque parece que tem duas, né? Uma que entra pelo Mangá e outra que entra ali pela Fazenda Santa Celina, ali na estrada de Conchas. Aí a gente passou as informações, ele já ficou de conversar com o motorista e de solucionar o problema também. Então, pelo que a gente recebeu de informação, agora a coisa está normalizada, o motorista está maneirando um pouquinho mais. Então, essas duas solicitações que a gente fez recentemente aqui no Jornal ACN foram atendidas pela Prefeitura de Porangaba e seus respectivos setores. A gente agradece em nome da população. Só para reforçar 2 pedidos. A entrada ali da Avenida Eliodoro Leite Neto, a Avenida Hélio Menck, ali quem sai da Cristino Manuel de Miranda e vai acessar o loteamento Adonai, aquele buracão lá, tá cheio de água, tá um baita de um buraco, tem que colocar uma terra com pedra e fazer a compactação enquanto não asfalta. E também o ponto de ônibus aqui no trevo de Porangaba, na Prefeito Benedito de Oliveira Vaz, que já vai para quase 1 ano e meio, precisando ali de 2, 3 telhas na cobertura, né? Principalmente nesse tempo de frio, cerração, tem que ter no mínimo uma cobertura ali. Então esses 2 pedidos a gente reforça mais uma vez aqui. Bom, vamos destacar agora as notícias de Porangaba. Porangaba participou do JOMI, que é os Jogos Olímpicos Regionais da Melhor Idade, que neste ano ocorreram na cidade de Serquilho, de 20 a 25 de maio.
E Porangaba teve boas conquistas. Vamos colocar algumas imagens aí. Não vai dar para colocar todas porque são muitas, mas algumas. Porangaba conquistou o 7º lugar no dominó feminino com a Maria e a Julinha. No dominó masculino, 4º lugar com a dupla Wilson e Felice. No tênis, 8º lugar com o Zé Carlos, o Chupeta. No tênis de mesa, o 7º lugar com a Regina. Regina está sempre ficando aí nas primeiras posições, principalmente no top 10 do tênis de mesa. O vôlei masculino, também 7º lugar. O time formado pelo João Gianazzi, o Paulão, o Alfredo, o Adnésio, o Aguinaldo Roçadeira, que todo mundo conhece assim, né? O Mesquita, o Sérgio, o Marcão, o Marquinhos, o Flávio e o Valdir. Portanto, esse é o time de vôlei masculino que ficou na 7ª colocação. E teve também o xadrez feminino, que ficou na 7ª colocação com a Célia. Também tivemos aí no atletismo uma excelente classificação, destaque para a Nice. A Nice ficou no 2º lugar do atletismo, pegou a medalha de prata no arremesso de peso. E ela está classificada para a final estadual, porque agora vai ter a competição estadual e ela vai participar aí no arremesso de peso estadual lá em São João de Boa Vista, no dia 28 de setembro. E também uma excelente colocação na coreografia. Foram mais de 40 municípios da região que participaram dessa edição do JOME, lá em Serquilho, no dia 20 até o dia 25. Alguns municípios não pontuaram. Porangaba alcançou a 21ª colocação geral de cidades através das modalidades que pontuou. Então, parabéns mais uma vez também ao professor Lúcio, que está desenvolvendo esse excelente trabalho com a melhor idade, tanto na parte de dança, que a gente vai falar daqui a pouco, como também nos jogos, nas disputas de esporte de mesa, né? Jogos de mesa, também jogos de quadra, atletismo em geral. Um abraço aí ao professor Lúcio, que está sempre levando essas conquistas, trazendo, aliás, essas conquistas para o nosso município através da galera da melhor idade. Bom, gente, daqui a pouco eu volto a falar sobre este assunto, mas por hora vou trazer outras informações aqui, para a gente dar uma intercalada entre uma e outra, ficar um negócio mais, né, mais emocionante. A Polícia Militar de Porangaba, juntamente com a Polícia Civil, ontem mais uma vez fizeram um excelente trabalho, um ótimo trabalho, ao retirarem das ruas do nosso município mais um traficante de drogas, que isso daí é pior que tiririca, você arranca um aqui e brota 2 lá, né? É uma desgraça. Mas enfim, pelo menos para tiririca tem veneno, para traficante ainda não tem, mas quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia. Mas na manhã de ontem, essa operação conjunta da Polícia Civil e Militar de Porangaba resultou na prisão em flagrante de um elemento suspeito de tráfico de drogas, posse ilegal de munição de calibre restrito. A ação aconteceu após cumprimento de mandato de busca e apreensão em uma residência aqui no loteamento Adonai, onde foram encontradas drogas e munições. A operação aconteceu às 9 horas da manhã, quando equipes da Polícia Militar, com o apoio de investigadores civis, se dirigiram até a casa indicada. No local foram localizados 120 pinos de cocaína, aproximadamente 150 gramas, 2 munições intactas e 2 cápsulas deflagradas de calibre 357, além de um celular Samsung Galaxy A10. Apenas a esposa do suspeito estava na residência e acompanhou as buscas feitas pelos policiais. Durante a ação, a mulher informou que o marido estava trabalhando numa obra no condomínio Ninho Verde 2. Pois é, porque tem muito traficante que despista. Tem uns traficantes aqui em Porangaba que despista, dizendo que trabalha, né? Trabalha assim na área de construção e tal. Faz de conta, né?
despista, para depois, quando for abordado pela polícia, dizer eu sou trabalhador. Né? Eu sou trabalhador, senhor. Aí a polícia recebeu essa informação, entrou em cena um recurso decisivo aqui em Porangaba, que está... Ontem eu conversei com o Paulo Miranda, o Paulinho, e olha, anteontem começou a funcionar aqui em Porangaba, eu acho que eu não vou dizer aonde, em qual ponto. Eu não vou dizer, é melhor não dizer em qual localidade, porque senão a turma começa a sair dessa localidade. Eu ia até passar um dado aqui muito curioso, mas eu não vou passar. Então tem agora aqui em Porangaba câmeras inteligentes. E essa câmera, neste ponto, foi um ponto decisivo para localizar o veículo do suspeito. É uma câmera inteligente por leituras de placas. É um sistema que se chama OCR-LPR, que está em fase de testes aqui no município. Por meio dessa tecnologia nova, começou anteontem, a polícia conseguiu identificar e rastrear o veículo utilizado pelo suspeito, confirmando a movimentação dele até o condomínio. Segundo os policiais, sem o auxílio do sistema OCR-LPR, seria muito difícil localizar o suspeito com tanta rapidez e precisão. Aqui em Porangaba já existe essa tecnologia, mas existe também na rodovia Castelo Branco há um bom tempo. Então, a primeira a captar foi essa câmera aqui em Porangaba e depois foi ligando os pontos pela rodovia Castelo Branco. Já lá no Ninho Verde 2, com o apoio das equipes de segurança privada do local, a polícia localizou a obra onde o dono das drogas e da munição estava trabalhando. Eles realizaram a abordagem, procedeu com a detenção e ele foi levado para o pronto-socorro aqui de Porangaba, fez exame de corpo de delito, depois foi encaminhado para a polícia, onde teve a prisão formalizada. O homem foi autuado pelos crimes de tráfico de entorpecentes e posse ilegal de munição de calibre restrito. A esposa permaneceu temporariamente detida na delegacia durante a ação, né? Ela ficou detida enquanto a polícia estava indo até o loteamento, lá em busca dele, para ela não ter a possibilidade de informá-lo que a polícia estava indo até o local. Então ela ficou temporariamente detida na delegacia e foi liberada depois da confirmação da prisão. Vocês entenderam, né? Ela falou, o meu marido está no Ninho Verde trabalhando. Ah, é? Então vem cá, pra cá. Chamaram ela, ficou detida. Sem celular, sem nada, porque se ela ficasse liberada, ela pegava o telefone e falava, sai daí que a polícia está indo aí. Então foi uma ação muito bem feita pela Polícia Civil, muito bem feita pela Polícia Militar. Parabéns, a operação que contou com o apoio da PM, da Polícia Civil e também do Grupo Patrulha CGP-3, sob coordenação do delegado Dr. Antenor de Jesus Zec. E também a importância deste investimento em tecnologia de monitoramento inteligente que vem por parte da Prefeitura de Porangaba e da empresa Space Security Monitoramento. Começou anteontem e ontem já demonstrou resultado expressivo no combate ao crime. É isso aí, é assim que tem que ser. Inteligência, investigação e prender essa galera. Bom, gente, só para dar um toque aqui, nós recebemos de algumas moradoras da nossa cidade um print e um questionamento, porque essas moradoras ficaram chateadas e eu dou razão a elas. Mas também eu entendo que não houve a intenção de denegrir ou de insultar as pessoas. Eu acho que foi uma comunicação mal feita, que gerou uma má interpretação, que deve ser compreensível, que não foi uma coisa assim muito acertada, mas por outro lado eu entendo que também não foi feita com má intenção. A vigilância sanitária
foi quando terça-feira, a Vigilância Sanitária emitiu este comunicado. Aí a gente tem o print que a gente recebeu de uma das moradoras. É uma imagem do personagem Mr. Bean, que é interpretado pelo ator britânico Rowan Atkinson, um dos maiores humoristas do mundo. O Mr. Bean está olhando para o relógio e está escrito assim: bom dia, passando para lembrar os esquecidos que têm pacientes com guia para essa semana que não vieram pegar. Ou querem que a mamãe vá buscar na mão e ensinar o caminho. Venham buscar suas guias, crianças. Passou da hora. Ou enviam um zap falando que não querem mais. Estou esperando. Aí o que acontece? Foi feita uma mensagem assim, bem humorada, mas com uma pitada de sarcasmo, uma certa sátira, que algumas pessoas, né, não gostaram. E eu entendo essas pessoas, né? Foi usada uma dosinha de sarcasmo aí. E por se tratar de repartição pública, as pessoas não estão acostumadas a esse tipo de humor. E hoje está tão difícil fazer humor, está tão difícil você falar, né? Porque você pode ver, até as televisões quase hoje não tem mais programas de humor. Porque dependendo do que você fala, se você conta uma piada de português, é xenofobia. Uma piada de gordo é gordofobia. Uma piada de criança é discriminação, é etarismo. Piada de velho também não pode porque é etarismo. Piada de japonês também não pode porque é xenofobia. Piada de mulher não pode porque é crime contra a sexualidade. Piada de gay também não pode. De gordo não pode, de magro não pode. Então, você pode ver hoje só tem a Praça é Nossa no SBT, é o último programa de humor, porque as outras emissoras, para não entrar na polêmica de fazer humor e serem processadas por entidades ligadas a classes sociais, enfim, acabaram retirando os programas de humor. Então, para fazer humor, também está difícil. Essa é uma mensagem bem-humorada. A intenção, eu creio, que foi essa, de fazer uma mensagem bem-humorada, mas trouxe essa pegada sarcástica de chamar as pessoas de esquecidas ou falar que são crianças onde a mamãe precisa ir levar, porque muitas vezes não é essa a realidade. Às vezes a pessoa realmente não precisa mais pegar a guia, melhorou ou procurou outros meios de saúde, aí a pessoa esquece de comunicar em decorrência da correria do dia a dia, ou muitas vezes esquece mesmo, né? Precisa, mas esquece, é muita correria, e se você está com pessoa doente, então, em casa, é mais corrido ainda. Então, sabe, faltou essa dosagem aí. Mas eu digo aqui, não foi, eu tenho certeza absoluta, eu não sei quem foi que fez a postagem na Vigilância Sanitária, mas independente disso, eu creio, eu afirmo, não teve maldade, né? Foi uma tentativa de fazer um humor, e eu sei que também tem muita gente que pede a guia para exame ou para pegar medicamento de alto custo, e depois não vai pegar e não dá satisfação. Então eu peço para você que pede guia para exame ou para medicamento de alto custo, se você não vai precisar mais, entre em contato com a prefeitura. Se você esqueceu, entre em contato com a Secretaria de Saúde. Tenta entrar, pelo menos em contato pelas redes sociais, falando, olha, eu atrasei, não deu para pegar. Tenta entrar em contato, tenta dar uma satisfação também, faça a sua parte. E a Vigilância Sanitária na terça-feira fez essa mensagem, emitiu essa mensagem. Eu entendo que as pessoas tenham estranhado, porque tem realmente uma dosinha aí de sarcasmo, mas eu creio que essa dosinha de sarcasmo não foi colocada de maneira a insultar ninguém. Tentaram fazer uma mensagem bem-humorada, que infelizmente saiu um pouquinho da tangente. Eu não vou dizer que foi mal interpretada, porque realmente ela tem
uma pitadinha de sarcasmo ali, mas não foi bem aceita, tá? Então é isso, é só para dar esse toque aí pro pessoal da comunicação da prefeitura, para acertar esses pontos aí, que quem sabe aí até dá para usar o humor como esse meio de se aproximar com os cidadãos, mas a gente tem que medir bem exatamente o que vai falar para não ter uma interpretação equivocada e também para não chegar de um jeito áspero aos olhos e aos ouvidos dos contribuintes, porque vocês estão falando com os contribuintes, que são as pessoas que pagam os salários de vocês. E falando em pagar salário, a prefeitura vai abrir um concurso público, vamos falar aí desse concurso público, e divulgou a abertura deste concurso público para a contratação de servidores em várias áreas e níveis de escolaridade. As inscrições vão começar no dia do aniversário de Porangaba, no dia 4 de junho, quarta-feira, e contemplam vagas para candidatos com ensino fundamental, médio, técnico e superior. Os salários oferecidos variam de R$ 1.760,41 até R$ 5.243,64. Depende do cargo, nível de formação exigido. Entre as oportunidades disponíveis estão, para o nível fundamental, auxiliar de serviço, faxineiro, auxiliar de serviços gerais, lixeiro, braçal, coveiro, jardineiro, borracheiro, operador de máquinas agrícolas, pedreiro, pintor, motorista, operador de máquinas e merendeira. Para o nível médio ou técnico, agente comunitário de saúde, agente de combate a endemias, auxiliar da casa transitória, auxiliar de farmácia, fiscal municipal, fiscal tributário, técnico de enfermagem, técnico de informática, técnico em segurança do trabalho e auxiliar de secretaria escolar, também monitor. Para nível superior, assistente social, controle interno, enfermeiro 1, farmacêutico, professor PEB 2, educação física, área do esporte, analista administrativo de educação, assistente de direção escolar, coordenador de direção escolar, coordenador pedagógico de creche, diretor de creche, diretor escolar, fonoaudiólogo, nutricionista, professor de atendimento educacional especializado, professor de educação infantil, professor PEB 1, professor PEB 2 de artes, professor PEB 2 de artes marciais, professor PEB 2 de dança, professor PEB 2 de educação física, professor PEB 2 de inglês, professor PEB 2 de música, professor substituto PEB 1 e ou educação infantil, psicóloga educacional escolar, psicopedagogo e secretário de escola. O concurso apresenta aí uma importante oportunidade para quem busca estabilidade no serviço público. O edital completo e os requisitos específicos de cada cargo vão estar disponíveis aí no site da prefeitura e eu, entre hoje e amanhã, eu vou colocar o edital completo, o link lá para você clicar. Eu vou colocar o link do edital completo. As inscrições vão de 4 de junho até o dia 3 de julho. A data da prova é dia 3 de agosto. Vou colocar também a inscrição pelo site. Vou colocar o site para inscrição, para você se inscrever para o concurso público. E também vou colocar o link do PDF, da apostila em PDF para você poder estudar. Tá bom? Então em breve eu vou estar disponibilizando aqui pelo Cubo Notícias. Eu tenho que destacar o seguinte, só presta atenção aqui. Muitos cargos são para reserva, tá bom? Ou seja, você vai fazer o concurso público agora e se for aprovado você vai entrar na lista de reserva. Porque tem muitos cargos que só tem uma pessoa atuando, em breve vai precisar de outra. Tem cargos aí onde a pessoa já está próxima da data de aposentadoria, vai precisar contratar, então você entra para a reserva do cargo, né? Mas você já faz o concurso, já fica ali na lista de reserva, se você já for aprovado, e assim que a prefeitura chamar, precisar ou aumentar o cargo, ou alguém aposentar, ou alguém sair, né, da função, você é chamado para assumir a função. Então é importante você fazer esse concurso público. E existem aí também muitas funções, acho que na área de saúde, que já são necessárias aí as contratações imediatas, tá bom? Mas você vê ali, você vai ver no edital completo que a gente vai dispor já aqui pelo nosso site. Bom, Porangaba, no dia
31, portanto amanhã às 19 horas, às 7 da noite, vai estar lá no Teatro Municipal de Serquilho participando do Poranga Dance. Aliás, com o Poranga Dance, que é esse grupo de dança, vai estar participando do festival And Dance. É a 21ª edição do festival And Dance, que vai acontecer, portanto, lá no Teatro Municipal de Serquilho. E sob a orientação do professor coreógrafo Lúcio, mais uma vez, que em 2024 conduziu o grupo coreográfico de Porangaba no JOMI, o Jogo da Melhor Idade, conquistando o 8º lugar, além de garantir o 2º lugar no Festival Internacional de Dança, o Poranga Dance volta aos palcos cheio de energia, dedicação e muito talento da melhor idade aqui de Porangaba. O espetáculo é gratuito, promete emocionar o público, reunindo talentos de várias cidades e celebrando a diversidade de estilos, linguagens cênicas, e vai ser uma noite imperdível para quem quer prestigiar de perto os artistas da região. O grupo porangabense vai apresentar essa coreografia vibrante, que é segredo, a gente não vai destacar qual é a coreografia, qual é o tema, mas traz figurinos típicos e uma forte influência das tradições brasileiras, resultando aí num espetáculo visual muito grande. E foram semanas intensas de ensaio e envolvimento comunitário. O Festival And Dance já se consolidou como uma das principais vitrines para a dança no interior paulista, atrai famílias, amigos, artistas e amantes da arte. Agora é hora de todos torcerem e vibrarem pelo grupo de dança da melhor idade de Porangaba, o Poranga Dance, que mais uma vez sobe ao palco para levar o nome da cidade sinfonia com orgulho e muita paixão. Parabéns mais uma vez ao grupo da melhor idade e ao professor Lúcio por esses projetos. E falando em projeto que eu acho que tinha que ser semanal, toda semana, eu espero que a Secretaria de Cultura do nosso município encontre um meio para fomentar esse projeto e fazer toda semana, mas por enquanto está acontecendo todo primeiro domingo do mês. Começa o mês, agora junho. Qual é o primeiro domingo do mês? Vai cair no dia 1º, justamente no dia 1º. Então, todo primeiro domingo do mês tem o Café com Viola aqui em Porangaba. E neste domingo, dia 1º, mais uma vez o Café com Viola acontece às 9 horas da manhã na Praça José Eugênio Grazioli, a Praça Zeca Grazioli, ali no Jardim São Luís, onde terá o Café com Viola, com muita música boa, música raiz, e também o café raiz, o café com bolo, café com pão, café com salgado, é aquele café raiz, o café do sítio. Então prestigie, participe com a comunidade, porque está lotando o Café com Viola aqui em Porangaba. Você vai saborear um delicioso café ao som de músicas raízes e uma boa prosa. E eu espero que a Secretaria de Cultura, Turismo e Lazer do nosso município encontre um meio de fomentar, de apoiar para esse projeto acontecer todo domingo, toda semana, aqui na nossa cidade. Parabéns à galera aí do Café com Viola. Bom, e vamos finalizando a edição do Jornal ACN desta sexta-feira, meio friozinho agora, no final da manhã. Ainda está meio friozinho, não está um calorzão. Amanhã amanhece mais frio, mas espero que os próximos dias aqueçam as nossas vidas, os nossos corações. Um bom final de semana para você, fique com a santa paz de Deus e até a próxima.